e vou repassar para vocês aqui o assunto do Evangelos Marinax com relação a isso. Então vamos lá esclarecer para vocês. Na semana passada, eu vinha falando para vocês, eu atualizei semana passada, atualizei há 2 semanas atrás, que o São Paulo não pretendia mais fazer uma parceria direta, tá? Aí eu vi muita gente escrevendo assim, segundo o Zanqueta, o São Paulo não vai ter parceria direta com o Marinax. Cuidado com a troca de palavras, você aí que gosta de transformar em 140 caracteres no Twitter a fala que a gente fala aqui em live, porque deve ser tiro do contexto. O São Paulo não vai fazer a parceria direta com o Marinax, não significa que não vai ter mais parceria com ele. O que o São Paulo não vai fazer é assinar um acordo diretamente entre o Marinax e o fundo dele, clube, como eu falei, que seria São Paulo, Marinax, seria aqui, ó, entre um do lado do outro, e aí uma spin-off nova construída para fazer essa exploração da parte operacional de Cotia. São Paulo não vende Cotia, relembrando. Então vamos lá. Isto posto, isto colocado. Vamos às informações agora mais claras para vocês sobre este assunto. O São Paulo, então, como eu informei vocês, já há 2 semanas, que as pessoas começaram a dizer que o Marinax está com parceria com o Textor, não sei o que, ele sempre teve parceria com o Textor, isso é uma coisa que eu já tinha dito, mas as pessoas não querem ouvir. Então, mais uma coisa colocando para vocês que eu já tinha dito, então estou fazendo um review aqui com vocês, para vocês lembrarem como estava o contexto. E eu disse o seguinte, o São Paulo tinha um fundo em estágio muito avançado para fazer a captação financeira direta, em que o São Paulo não receberia aportes anuais separados paulatinos, mas poderia receber um aporte maior no primeiro momento, em que, dentro deste fundo, o São Paulo faria este fundo diretamente, dentro deste fundo, o grupo do Marinax, presta atenção, dentro deste fundo, dentro do Marinax, o São Paulo faria o aporte lá dentro e teria a exclusividade. Por quê? Porque ele tem a condição de aportar o dinheiro dele lá dentro e ter essa exclusividade. Por quê? Porque ele assinou o MOU, porque ele assinou o documento, o memorando lá de entendimento, ou o famoso pré-contrato, em que eles tinham a prioridade de fazer esse acordo junto com o São Paulo. Esse acordo era o que eu disse para vocês que continuava vivo. Mas muita gente estava falando assim, mas ele pode ir para o Botafogo. Que eu ouvi que ele vai para o Botafogo, ele vai sair do São Paulo, ele não quer mais o São Paulo, Botafogo do chapéu, não sei o quê. Porque isso era cortina de fumaça, isso é não sei o que lá, isso é não sei o quê. Isso foi o que vocês ouviram ao longo dos dias, e inclusive teve uma live semana passada que o pessoal ficou gastando, inclusive, perturbando sobre esse assunto, mandando um monte de perguntas, realmente provocando, porque na cabeça de um monte de gente, porque muita gente de fora repercutiu, dizendo que já tinha morrido esse assunto. Então eu vou falar para vocês agora a informação sobre o Marinax mais recente. O São Paulo e o Marinax, com esse formato operacional novo, escuta bem o que eu estou falando, para vocês não confundirem depois nem escreverem errado a replicação. Nesse assunto novo, essa parte operacional, financeira, de viabilização do São Paulo ter aporte em Cotia, eu já tinha dito para vocês que estava garantido. A diferença da novidade que a gente tem agora, o fundo do Marinax deu ok, validou, deu 100%, confirmou que quer seguir em frente com esse formato de fundo com São Paulo agora. Ou seja, ao contrário do que foi amplamente falado nas últimas semanas por pessoas que eu desconheço de onde tirar essas informações, porque a minha nunca mudou. O grupo do Marinax precisava dar uma resposta sobre essa nova modalidade operacional com relação à parte financeira do fundo. E o grupo do Marinax deu sim para o São Paulo. Eles fecharam o acordo com essa parte operacional, aceitaram o modelo, porque eles viram segurança jurídica e estabilidade para fazer o investimento, para manter o acordo de trabalhar com jovens e fazer aquela parceria que vocês já estão vendo há meses com relação ao São Paulo. Então, essa informação ela é mais do que exclusiva, ela é ultra exclusiva. Essa informação é de que o grupo do Marinax deu ok para o São Paulo e o grupo do Marinax agora devem caminhar com esse acordo operacional do fundo, como eu falei para vocês, com o aporte dele, com ele tendo a prioridade,
e a parceria entre ele e São Paulo continua vivíssima, tendo a dizer, inclusive fiz essa pergunta, posso dizer então na minha live para as pessoas que a parceria com o Marinax e com o grupo dele, ela está mais viva do que nunca? E eles me responderam que sim. Podemos dizer hoje que a parceria entre São Paulo e o grupo do Evangelos Marinax, porque ele é uma pessoa, mas ele tem um grupo, ele tem uma corporação, inclusive uma empresa aberta no Brasil, foi confirmada. Eles deram ok para a parte operacional bolada pelo São Paulo. São Paulo deve caminhar com ele nesse sentido, porque eles deram aprovação sobre isso. Então, vou repetir para vocês a pergunta que eu acho que responde tudo. A minha pergunta hoje, antes de entrar em live, foi o seguinte: posso dizer para todo mundo que assiste a live que a parceria entre São Paulo e o grupo de Evangelos Marinax, ela está vivíssima, está mais viva do que nunca? E a resposta foi sim. Então, eu acho que isso responde tudo com base nessa informação e com base nisso que eu tudo venho passando para vocês há semanas, sem mudar nenhuma vírgula daquilo que eu tinha dito. A coisa do fundo é toda uma etapa, todo um processo. Falei sobre o fundo, expliquei sobre as mudanças, disse que o Marinax, inclusive, poderia dizer não, que eles estavam avaliando. Disse toda a verdade para vocês, sem nunca esconder nenhuma etapa do processo, nenhuma mutação de nada do que foi alterado. O grupo do Marinax respondeu ok, sinalizou positivamente para o São Paulo, e a tendência agora é de que o acordo saia nos próximos, nos próximos 2 meses, 3 meses. O São Paulo deve levar isso muito em breve para aprovação dentro dos seus órgãos internos, como conselho, etc. E o São Paulo, com base nessas estruturas seguras juridicamente e bem estruturadas, o São Paulo consiga fazer. Hoje, a posição principal, para vocês saberem sobre as fases, é o seguinte: o fundo de investimentos previsto do São Paulo, programado para fazer essa parceria de Cotia, e o grupo do Marinax estão se acertando para fazer uma operação em conjunto, então não é mais separado, tá? Hoje, o alinhamento feito entre São Paulo Futebol Clube com o fundo de investimentos e o grupo do Marinax, desculpa, está sendo feito de forma conjunta, tá assim, ó. As mãos estão entrelaçadas, então o fundo e o grupo do Marinax também estão se acertando para fazer a sua operação conjunta com o São Paulo e o projeto de Cotia sair. Logo, tudo que eu venho relatando para vocês ao longo desses meses, semanas, elas estão certas e estão avançando. O grupo do Marinax, com o fundo que o São Paulo programou, estão conversando agora para caminhar e sair o avanço. O grupo do Marinax precisava dar uma resposta sobre a parte operacional que envolvia o fundo e deram sim. Então, agora a coisa está no estágio final entre fundo e o grupo do Marinax. Com o São Paulo, obviamente, está tudo certo. Então, como eu já tinha dito para vocês antes, e não vou voltar atrás. Caso o Marinax não queira e não acerte, outros querem. Já tem outros interessados. Mas a resposta que eu tenho para vocês é: o Marinax quer. Até onde eu vi, o Marinax quer. E eu não posso até ainda falar mais coisas para corroborar o que eu estou falando, porque senão vão me matar. Mas eu acho que o que eu falei para vocês por hoje já é o suficiente. É uma informação muito boa, que eu acho que para qualquer São Paulino, eu sei que tem gente que vai dizer não concordo, não gosto, etc. Todo mundo tem seu direito de opinião, etc. Na minha opinião, tá bom. Na minha opinião, o São Paulo conseguiu ter mais segurança jurídica para si como instituição. O grupo do Marinax vai ter mais segurança jurídica para ele como instituição dele, grupo dele. E o processo de Cotia vai continuar avançando e o São Paulo vai conseguir ter os aportes que precisa financeiros, vai conseguir fazer aquele trabalho bonito de desenvolvimento de ter mais jovens com classe AA, AAA, em vez de comprar jovens B, A só, alguma coisa desse gênero. E muitas vezes você vai ter, sei lá, 3 As ao longo do ano, um AA por safra. Agora a gente pode ter um aporte para conseguir comprar e ter mais jogadores ainda maiores do que isso. O acordo, então, hoje está nas mãos do fundo e do grupo do Marinax se alinharem, estão entrelaçando as mãos para poder assinarem junto e fazerem essa parceria com São Paulo. Ou seja, o São Paulo vai ganhar com isso, vai crescer com isso, vai ter vantagens com relação a isso, e eu prevejo coisas muito boas até o final desse ano e principalmente perspectivas muito grandes para o ano que vem.